Muito bem, estamos de volta aqui na Think TV para a apresentação do nosso Pense Nisso, esse programa que sempre traz um assunto do seu interesse, entrevistados especiais. E hoje nós temos um ativista político e você vai conhecê-lo melhor, vai conhecer suas propostas, suas ideias. Hoje vamos conversar com Tomás Henrique Barbosa. E aí, Tomás, boa noite, obrigado por ter aceito o convite e tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado, Dirceu, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu tenho 28 anos, já me apresentando um pouco, e que nem a gente estava conversando um pouco antes do programa, eu já escutei muito a sua voz, mas não tinha visto ainda você pessoalmente. Então, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouco, bater um papo e me apresentar ainda mais. Legal, prazer tê-lo aqui conosco. Bom, o Tomás, como eu disse, é um ativista político, tem feito uma política jovem aqui na cidade, com novas ideias. Quem é Tomás Henrique Barbosa? Você é joseense mesmo? Olha, sendo bastante franco, sou joseense de criação, mas eu nasci em Jacareí porque meu pai me levou para um hospital lá, São Francisco de Assis. Dizia ele que o hospital, à época, o melhor da região era lá, então ele preferiu que eu nascesse lá. Acho que minha mãe fez todo o trabalho ali dos 9 meses, né, que tem todo aquele tratamento ali no hospital. Eu nasci lá, mas sempre fui criado em São José dos Campos, sempre vivi em São José dos Campos. Infância, adolescência aqui? Infância e adolescência. Nos últimos 2 anos, entre 17 e 18, eu fiquei alternando entre São Paulo e São José dos Campos por causa do trabalho. Mas fora isso, poucas vezes saí de São José dos Campos. Estudou onde aqui? Estudei no colégio e na universidade da Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Tá, e o seu sonho? Meu sonho, já tão pesado assim, acho que fazer a diferença de alguma maneira, né, na vida das pessoas, contribuir, deixar um bom legado. Quero ser lembrado por coisas boas que eu fiz, acho que esse é um sonho. Bom, e esse sonho está ligado agora diretamente à política? Passou a ser ligado à política nos últimos anos, né, que nem você falou, eu me tornei um ativista político, então quando você se dedica à política, apesar de ser uma área muito difícil, né, e muito mal vista, você começa a perceber que através da política você consegue contribuir e mudar a vida de muitas pessoas. Então deixar um legado, deixar uma marca e as pessoas reconhecerem que você contribuiu para melhorar a vida delas ou para melhorar a sociedade em que você vive, é uma coisa que me orgulha muito. E a política é um instrumento, é uma ferramenta para isso, né? Apesar das pessoas não usarem muitas vezes ela nesse sentido, eu acho que eu vou na linha do Papa Francisco, que fala que a política é o mais alto grau de caridade, de fazer caridade. Acho que é uma forma de eu conseguir atingir esse sonho. E quando é que foi que nasceu esse interesse político seu? Dirceu, muito cedo. Eu sou, muita gente não sabe, mas eu sou sobrinho de uma ex-vereadora aqui em São José, a Flávia Camargo. E ela foi vereadora entre 92 e 2000. E nesse período eu tinha 5, 6 anos, eu acompanhei campanhas e meu pai me levava nas reuniões políticas do partido. E aquela época a política para mim era uma festa, uma diversão, sobretudo o período eleitoral, né? Então você via bandeiras, cartazes, panfletos, e eu achava que bacana, tá tendo uma mobilização. E, claro, depois a gente vai amadurecendo, pesquisando, estudando, etc. Você vê que a política não é tão uma festa assim, mas que, de alguma maneira, ela te contagia e faz com que você queira participar daquilo, e daí você consegue encontrar algumas razões para fazer isso. Então, desde cedo, eu participei, vi reuniões políticas, etc. Mas foi só depois de formado, depois da faculdade, que eu comecei meu ativismo político por causa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, onde eu comecei a participar do Movimento Brasil Livre, das manifestações, e ali sim eu me senti mais vocacionado a dar o meu trabalho, a me dedicar a isso, né? Mas desde criança eu já tinha interesse muito precoce. Bom, tem uma sigla aí que está fazendo diferença no país, né? É MBL. O que é MBL? Bom, literalmente, Movimento Brasil Livre. Mas o MBL nasceu de 5, 6 jovens na cidade de São Paulo que não tinham envolvimento com a política. Na verdade, cada um trabalhava em uma coisa. Tinha um cara que era músico, outro cara que
que fazia arte na internet ali, memes, etc. Outro era produtor publicitário, outro era cineasta, etc. E essas pessoas se juntaram, a princípio para comandar uma campanha na época do Paulo Batista, que não foi eleito a deputado estadual, mas posteriormente com a eleição da Dilma Rousseff, esses 5, 6 jovens começaram a usar as redes sociais para engajar as pessoas em manifestações. Em manifestações, à época, contrário a então a presidente Dilma Rousseff, e pedindo o impeachment dela, que a gente já percebia que havia base legal para pedir esse processo de impeachment. Aí, a partir desses jovens em São Paulo, outras pessoas foram contagiadas no Brasil inteiro a abrir núcleos e a formar times do MBL em suas respectivas cidades. E eu fui um deles. E por quê? Porque na época da universidade, Dirceu, eu gostava de política, eu tinha vontade de militar, mas todas as militâncias jovens eram muito mais voltadas à esquerda, grupos de esquerda dentro da universidade. E eu já me identificava como um liberal, já me identificava como mais centro-direita e não me sentia representado. A partir do momento que surgiu o processo de impeachment e com um grupo, além de fazer ações de rua, além de fazer manifestações, ele tinha uma pauta, né? O MBL não é só um grupo que quer derrubar, ele também tem propostas, ele também faz proposições, ele também quer construir. Eu me senti muito identificado e entrei em contato com eles e falei, puxa, eu quero que também tenha um grupo assim em São José dos Campos, para que eu também possa, de alguma maneira, aproveitar essas manifestações pelo impeachment para poder não só atacar, apontar o dedo e falar o que está errado, mas também para mostrar o que dá para fazer de legal, de certo e propor propostas, né? E quais foram os grandes movimentos que o MBL fez sob sua coordenação aqui em São José ou no Vale do Paraíba? Perfeito. Dirceu, em 2016, quando a gente começou a coordenação, mais precisamente ali no comecinho de 2016, haviam propostas na Câmara e essa foi a nossa primeira batalha aqui em São José dos Campos, e até agradeço a pergunta, porque muitas vezes vai passando o tempo e as pessoas vão se esquecendo, mas a nossa primeira batalha foi quando surgiu projetos de lei na Câmara Municipal para proibir aplicativos de mobilidade urbana como Uber, por exemplo. Então, à época tinha uma pressão, um lobby muito forte do táxi, não só em São José dos Campos, como em todo o Brasil, e alguns vereadores importaram, né, essa ideia para São José dos Campos, e a gente ficou muito preocupado, porque o Movimento Brasil Livre é um movimento liberal que acredita que a livre iniciativa tem que ter espaço, que a gente precisa pegar essas iniciativas de inovação e adequá-las, mas não sufocá-las, né? E a proibição era terrível, a gente fez uma pressão através da rede social e com essa pressão a gente conseguiu que os vereadores que apresentaram esse projeto recuassem e retirassem esse projeto. A gente era uma molecada aqui em São José, como ainda somos, uma garotada jovem, mas que fomos pesquisando como a gente podia fazer. E quando a gente fez essa primeira pressão através das redes sociais e funcionou, a gente descobriu que era possível jovens que nunca participaram da política, que observaram ela de longe, que muitas vezes acham que aquilo não é possível de a gente influenciar, que era possível e que as redes sociais eram uma ferramenta. Logo depois disso, nós tivemos alguns embates com alguns vereadores. Eu particularmente tive um embate com a vereadora Amélia no início de 2016, porque nós fomos fazer uma manifestação na Câmara Municipal e à época ela nos chamou de fascistas. Eu achei uma ofensa, apesar de ser recorrente essa ofensa por parte de parlamentares e de ativistas de esquerda, eu acho muito grave porque a gente sabe as consequências nefastas que o fascismo trouxe para a história da humanidade. Então ser taxado desse tipo de coisa quando você quer uma política liberal, quando você defende a democracia, para mim era muito ofensivo. Então eu tive um embate com ela. E logo em seguida, acho que foi o mais marcante ali em 2016, levando em sequência aí as nossas principais ações de São José dos Campos e ali no iniciozinho, o pedido de impeachment que a gente fez ao então prefeito Carlinhos Almeida ali em junho e julho de 2016. Era bem recente, era bem próximo da época da eleição, por isso gerou alguma controvérsia, mas mesmo assim a gente conseguiu 10 votos favoráveis contra 11 contrários. E, posteriormente, o objeto da nossa denúncia era a ausência de repasses ao Instituto da Previdência dos Servidores Municipais. E isso, logo em seguida, no fim do ano, quando o Tribunal de Contas do Estado analisou as contas da Prefeitura, realmente isso foi identificado como um problema. Então, infelizmente, os vereadores não deram seguimento à nossa denúncia, ao nosso pedido de cassação, mas o Tribunal de Contas do Estado realmente deu razão ao nosso pedido, e tanto é que depois o Carlinhos foi até cassado pela própria Justiça, né?
Bom, você falou esses moleques, né? Falando do MBL. Sim. O que tem a ver esses moleques do MBL com aquele momento em que São Paulo viveu um caos com quebra-quebra, aquela revolta toda que aconteceu, principalmente na capital paulista? Sim. O MBL estava envolvido nisso? Perfeito. E não tem problema falar moleque, porque é uma garotada mesmo. Inclusive o livro do nosso coordenador nacional, hoje deputado federal, Kim Kataguiri, Quem é este moleque para estar na Folha? Ele usou esse título porque, a princípio, quando ele foi escolhido para ser um colunista da Folha, com 18, 19 anos, os nossos adversários falaram: quem é esse moleque para estar na Folha? A gente usou esse título, ele espertamente usou essa crítica para, de alguma forma, mostrar que não é porque a gente é jovem, não é porque a gente é moleque que a gente não pode participar da nossa contribuição para o debate e, enfim, influenciar. Agora, respondendo a sua pergunta, em 2013, quando houve as manifestações, aquelas que mobilizou muita gente acordou para a política naquele momento, o MBL ele existia, mas existia de uma forma muito embrionária. Então, a partir do momento que houve aquelas manifestações pelo passe livre, etc., coisas que nós somos contra, e começou a haver violência, tanto do lado dos manifestantes como de repressão, e as pessoas saíram à rua por conta disso. Foi o momento dos 20 centavos, né? O momento dos 20 centavos, só que em determinado momento, Dirceu, a pauta começou a se tornar muito difusa. Então cada um defendia determinada coisa. E à época existia uma PEC que tramitava na Câmara dos Deputados que queria diminuir as responsabilidades investigativas do Ministério Público. E à época o MBL era uma coisa embrionária, ligada a estudantes liberais, tinha uma rede muito pequena na internet, mas tentou, através dessas manifestações que tinham pautas difusas, encaixar essa pauta de que não reduzisse a autonomia do Ministério Público para investigar. À época isso foi eficiente, esse trâmite na Câmara, esse projeto não conseguiu prosperar, em parte pelo nosso início de engajamento ali em 2013, mas a gente sempre reprovou qualquer tipo de quebra-quebra, violência, esse tipo de método como forma política. Acho que esse método é mais dos grupos de esquerda. A gente, quando nasceu, inclusive quando a gente fez as manifestações pelo impeachment em São José dos Campos, quem participou dessas manifestações lembra disso, sempre foi muito civilizado, família participando, criança participando, nunca teve nenhum tipo de ocorrência. E isso é um motivo de orgulho pra gente, porque mostrar que é possível mudar a política fazendo a coisa certa, sem violência, sem quebra-quebra, só pressionando através das redes, que hoje é um carro-chefe, que hoje realmente mobiliza muita gente, só pelas ruas, mas sem qualquer tipo de violência, e mudar, fazer transformações. É claro que falta muito, mas eu acredito que o impeachment já foi uma vitória, muita coisa melhorou através disso, me dá muito orgulho, mas sem esse tipo de violência, isso longe da gente. Bom, e é um ativista político. Agora, como ativista político, como é que você está vendo, você que é joseense, nascido ali em Jacareí, só foi nascer lá e voltou para São José. Como é que você está vendo a política em São José dos Campos, Tomás? Dirceu, eu sou um crítico da política de São José dos Campos, ainda que nossa cidade seja uma cidade muito próspera e perto de outros lugares, uma cidade de poucos problemas, ainda que tenhamos alguns, mas a gente tem o privilégio de estar numa cidade muito boa. Mas a crítica que eu faço aos nossos políticos e à política joseense em geral é a falta de transparência. Eu acho que os nossos políticos, eles estão fechados, encastelados na Câmara Municipal, ou mesmo na Prefeitura, em secretarias, etc. E o cidadão, de fato, que está cada vez mais politizado e acompanhando a política nacional, ele não sabe o que acontece na Câmara Municipal, o que está tramitando, qual a rotina de um vereador, o que se discute em comissões, que comissões existem, quais projetos estão sendo votados. E eu acho que, em grande parte, o cidadão joseense ele não sabe disso, porque os próprios vereadores eles se fecham ali dentro das regiões deles, dão uma satisfação ali para a região, mas não tem uma abertura, por exemplo, e é uma coisa que eu gosto de usar muito, eu acho que é um instrumento hiper importante hoje para dar transparência às coisas, que são as redes sociais. Mostrar o que está sendo discutido, mostrar o que está sendo votado, aprovado, etc. E eu acredito que muitas vezes essa transparência não existe porque de fato eles querem esconder alguma coisa. Porque de fato o que eles estão discutindo não é relevante,
ou é nome de rua, ou é projeto autorizativo, porque se fosse relevante eles gostariam de mostrar, ou, enfim, como a gente viu, e no fim do ano passado eu denunciei, inclusive, aquele sorteio vergonhoso que fizeram na Câmara Municipal para investigar o vereador Maninho, e que nós denunciamos ali uma evidente fraude, né? Tem gente que não vai gostar, mas eu afirmo que é fraude. Se não gostar pode processar, não tem problema. E aquilo, infelizmente, eles refizeram e se salvaram daquilo. Esse tipo de coisa que o povo já está começando a ver que São José dos Campos, muitas vezes os nossos políticos replicam os mesmos vícios dos políticos de Brasília, e que a gente precisa abrir o olho e começar, da mesma forma que a gente está pressionando os políticos de Brasília, a pressionar os nossos políticos. Por isso que eu sou crítico. Acho que precisa ter mais transparência e também mais independência dos nossos políticos dessa relação legislativo-executivo, que é muito... Parece que está todo mundo junto, ao invés de ter uma independência entre os poderes. Você continua no MBL, continua coordenando o MBL na cidade e na região, Arthur? Por hora, sim. Mas, eventualmente, hoje eu estou filiado ao Partido Novo e eu me inscrevi no processo seletivo do partido para candidatura a vereador. Se eu for aprovado no processo seletivo, aí eu deixaria a coordenação do MBL, porque não quero misturar as coisas. Eu acho que o ativismo político é um caminho que eu tenho adotado e acho que trouxe resultados ao longo desse tempo. Mas se de fato eu for buscar uma pré-candidatura, uma candidatura a vereador, eu vou ter que institucionalizar a minha luta. E institucionalizando a luta, eu gostaria de me afastar da coordenação e deixar que outros moleques, gente jovem que tá vindo com mais energia, possa ir lá, até porque, eventualmente, vamos lá, se eu ganhar uma eleição para vereador, eu quero que a galera do MBL que está lá fora, e esse trabalho que eu fiz de fiscalizar a Câmara, continue. E não que morra. Então tem que entrar outra galera no MBL aqui de São José, para, caso a gente tenha sucesso nisso, essa outra galera também vá fiscalizar a Câmara, vai encher o saco, inclusive encher o meu saco se estiver fazendo alguma coisa que não está alinhada ao que eles gostam. Legal. O MBL, ele tornou um movimento fortíssimo aqui no estado de São Paulo. Prova disso que elegeu um deputado estadual, depois esse deputado estadual foi eleito deputado federal. Sim. Nós tivemos aí o Mamãe Falei também, que foi eleito deputado estadual. Sim. Enfim, esses deputados estaduais e federal que foram eleitos pelo MBL, eles estão no DEM, que é o partido que foi do PFL e hoje é Democratas. Foi o Arena, né? Foi a Arena. Bom, e você como coordenador optou pelo Partido Novo. Sim. Né? Então me explique, por que essa molecada do MBL integrou-se a um partido que, como você mesmo disse, foi a Arena no passado, né? Depois veio o PFL e agora Democratas. Né? E você aqui em São José já fez a opção pelo Novo. Como é isso? Olha, Dirceu, quando o nosso primeiro parlamentar eleito com maior relevância foi o Fernando Roda em São Paulo, também pelo Democratas. E quando a gente surgiu na luta pelo impeachment, o Democratas era o partido, e sempre foi o partido que fez oposição ao petismo durante 13 anos, de forma mais aguerrida. Então, durante o processo de impeachment, quando nós estávamos nos corredores de Brasília, militando, lutando, etc., era na liderança do Democratas que a gente tomava uma água, que a gente comia uma bolacha, tomava um café, para voltar a bater na porta dos deputados e encher o saco deles para que eles votassem o processo de impeachment, que foi durante 2015 todo, 2016, e a gente sempre fazia caravanas ali de São Paulo, alugava um ônibus com dinheiro de doações, colocava uma molecada dentro do ônibus para encher o saco dos deputados. E o DEM sempre nos abraçou nesse sentido, até por ser oposição durante os 13 anos de petismo. E daí, quando o Fernando Roda e quando o MBL entendeu que era importante institucionalizar o nosso embate político, o Democratas garantiu para a gente, à época, independência no mandato. Então falou, olha, podem vir, algumas coisas vocês não estão alinhados ao partido, acho que sobretudo na parte ética, muita coisa ali, não digo do partido em si, mas tem muita gente ali que não é legal, que a gente não se alinha, mas eles falaram, vocês têm independência, inclusive para criticar, quando vocês acharem que deve criticar. O Fernando Roda
aceitou, foi eleito e de fato ele tem um mandato independente na Câmara Municipal. O Arthur e o Kim foram da mesma maneira, garantiram a eles independência. Mas, recentemente, o Arthur inclusive foi expulso do DEM, porque ele é um deputado muito combativo na Assembleia, e ele faz esse combate ético como o carro-chefe dele ali, esse combate ético, e muitas vezes resvala em interesses de velhos deputados, das velhas raposas ali do Democratas regional, local. Então ele estava sendo muito constrangido e tendo muita pressão do Democratas local, do Democratas regional, enquanto o Kim continua preservando sua independência em Brasília. Até porque o Kim ele tem um trabalho muito mais técnico, ele é um menino muito estudioso, apesar da pouca idade, e acaba fazendo esse embate mais técnico dentro das comissões, do plenário, etc., que acho que ainda não resvala muito nos caciques do partido. Não tem democrata aqui em São José dos Campos. Por que você não assumiu esse democrata aqui na cidade? Aí quando esses dois foram eleitos, eu coordenei a campanha deles no Vale do Paraíba. E eles foram muito bem votados aqui na região. Claro que o carro-chefe é a rede social, mas eu achava muito importante ter uma presença na rua, conversar, para as pessoas saberem que existe ativistas do MBL na região do Vale do Paraíba, fazendo um trabalho também em seus municípios. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta. E que esses deputados... Desculpa, não, imagina. Desculpa, deixa eu claro. te fazer uma pergunta. Você foi o coordenador de uma campanha do Kim aqui na região, e do Arthur também, né? Tá bom. Me diga o que esses dois trouxeram para o Vale do Paraíba nesse mandato. Tá. Antes de responder isso, vou terminar. E aí, naturalmente, houve esse convite para que eu assumisse o Democratas em São José dos Campos, ou mesmo na região, pelo trabalho que eu desenvolvi de eleger dois caras aqui, ou de contribuir para a eleição de dois caras que foram os mais votados do Democratas na região. Mas eu sempre me alinhei muito aos valores do Novo. E essa independência que eles precisavam no momento que o Novo ainda estava em construção, eu não vi necessidade aqui em São José dos Campos, porque o grupo que tem em São José dos Campos do Novo já é alinhado a todos os meus valores. Mas você foi convidado a assumir o Democratas, fui convidado, mas primeiro, cara, eu não quero o fardo de ter que, apesar deles terem assumido esse fardo, e são pessoas éticas, limpas, eu os conheço muito bem, mas eu não quero o fardo de estar num partido de um Maia, de um Alcolumbre, sabe? E aqui em São José dos Campos, pegar um partido do zero, você sabe, é difícil, os caras te procuram pra, eu vou ser candidato no seu partido pra quê? E depois da eleição, o que eu vou ter? Quer dinheiro pra campanha, quer cargo depois da eleição, e pegar um partido para eu ser dirigente e para negociar e para formar chapa sem oferecer esse tipo de coisa, eu não ia conseguir nada. Então eu falei, bom, vou pensar em construir um partido de uma galera que está começando agora, para não ter esse tipo de problema, para não ter que lidar com esse tipo de papo, que eu não quero lidar. E acabei recusando esse convite para ser presidente de partido. Acho que não é esse o caminho. Ainda mais porque no Novo, quando você é candidato, você não pode estar como dirigente partidário, né? Acho que tem muito vereador aí que quer ser candidato e dirigente partidário. Aí ele forma a chapa para eleger ele e o resto se ferra, né? Sendo bem, falando literalmente o que acontece. Acho que não é esse o caminho. Agora, quanto à sua pergunta do que eles trouxeram, eu acho que nós vamos ter uma boa notícia em breve disso. Eu não quero... não quero adiantar, porque a gente precisa... Você sabe como essas coisas das emendas parlamentares, elas são muito difíceis lá do trâmite legal delas, porque Brasília é uma confusão, né? Então, todo tipo de coisa que você tenta trazer, emenda, recurso, etc., é uma brigaiada com os deputados. O Kim e o Arthur, eles não têm uma atuação regionalizada nem assistencial. A atuação deles é muito mais ideológica. Mas o meu compromisso como coordenador do MBL em São José dos Campos e do Vale do Paraíba, quando eu saí às ruas para pedir voto para o Kim e do Arthur, é que eu traria ou buscaria trazer algum tipo de recurso para a nossa região, até para atender a falta de deputados que a nossa região tem, né? Nós perdemos muito nas últimas eleições de deputados e as entidades do terceiro setor, as prefeituras, etc., ficaram carentes de recursos, porque não tem ninguém para intermediar isso. Verdade. Então, por mais que eu seja um pouco cético com essa coisa da emenda, porque eu acho que os políticos ficam muito trocando emenda por
para fazer bravata e etc., a gente sabe que tem entidades muito sérias, como por exemplo o GAC, aqui em São José dos Campos, que está carente de recursos porque perdeu uma fonte importante de renda, que são essas emendas parlamentares. Então, as prefeituras também necessitam, e as prefeituras, né, também, áreas de educação, saúde, as áreas essenciais. Então, eu trouxe o Kim aqui, assim como trouxe o Arthur, para conhecer essas entidades do terceiro setor. Recentemente nós tivemos, eu e o Kim tivemos na prefeitura de São José dos Campos com o prefeito Felício. Eu tive conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde para entender as necessidades da Secretaria de Saúde, da saúde de São José dos Campos. E também tivemos no GAC, no Hospital Pio XII, que são hospitais do terceiro setor, que fazem um trabalho e atendem um SUS e que precisam de recursos também. Então, estive em Brasília, pleiteando isso com o Kim, e em breve, prometo que essa pergunta terá uma resposta mais positiva. Eu vou poder falar assim, eles trouxeram isto. Com certeza a gente vai conseguir atender um pouquinho, mas vai conseguir atender. É um ativista político, né? Tá vendo? Bom, e para fechar, Arthur, desculpa, hein, Tomás. Estou pensando no Arthur, mamãe falei. Um abraço para o Arthur. Um abraço para o deputado. Tomás, e esse novo, é novo mesmo? Dirceu, todos os partidos políticos têm problemas, mas eu acho que o Novo é o partido que menos tem problemas e que seus problemas são menos graves dos que os outros. Então eu quero estar no Novo para que, caso tenha os probleminhas e coisas a corrigir, que eu possa contribuir para que esses problemas sejam sanados, para que eu possa contribuir para que o partido se desenvolva, até porque, como o nome diz, Partido Novo, ele de fato é novo, é recente, foi criado e inclusive por pessoas fora da política que não tem essa vivência, assim como eu não tinha essa vivência. Então a gente vai aprendendo também com os erros, né? Erra aqui, corrige um pouquinho, etc. Mas eu acho muito melhor aprender com esses erros e pegar um partido que está se construindo de forma ética e com boa intenção e com vontade de fazer uma política diferente, do que ficar refém dos velhos caciques, dos velhos partidos, com os mesmos vícios de sempre, que a gente sabe que nunca muda, porque quem está lá há muito tempo não quer que mude. Como é o nome do partido mesmo? Partido Novo. Então eu te espero de novo aqui no nosso Pense Nisso, aqui na TIC TV. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E vamos voltar a falar mais com esse ativista político, um jovem, revelação da política aqui de São José, o Tomás Henrique Barbosa. Obrigado, Tomás. Obrigado, Dirceu, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Fico aguardando o convite. Legal. Tá aí. Presença hoje do Tomás Henrique Barbosa aqui no nosso Pense Nisso na TIC TV, onde falamos do MBL, esse Movimento Brasil Livre, e conhecemos um pouco mais essa figura aqui que pode mudar um pouco a política de nossa cidade com cabeça nova, tudo novo, né? Como ele disse. Amanhã nós voltamos com mais um programa aqui na TIC TV. Muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência. Um abraço e até lá.